It's time! Começou a porradaria. Vambora nesse trem. Tchau. Vou compartilhar a tela. Não, compartilhar a tela não é aqui. É aqui. Agora que eu me acostumei mais ou menos com essa nova formatação do Google Meet, que era uma bosta. Apesar que ainda continuo gostando da antiga. Isso, vocês estão vendo tudo que está no meu coisa aqui, no meu computador. Blau. Vamos lá. Primeiro exercício, né? Lembrando que semana passada a gente só teve parte teórica. Então agora vamos cair no algum exercício de aplicação. Tem esse tio do bigode aqui, tá? Ele explica muito bem, de verdade. Por mais que eu vou dar uma zoada nele, ele tem várias aulinhas. É professor, assim, é porque eu perdi todas as minhas aulas que eu faço exercício. Tá? Tô tentando recuperar. Lembra que não sei se eu falei com vocês, mas o YouTube meio que deu uma sacaneada no meu antigo... no meu outro canal, que tinha mais de 200 aulas com exercício, vários que eu só faço exercício, só eu fazendo exercício, eu gravando exercício, passo a passo e tal. Enfim, quase tive um surto psicótico. Muitos eu salvei, mas outros nem tanto, porque quando eu formatei o computador, não cheguei a botar na nuvem, enfim, vida que segue. Paciência. Professor. Oi, sou eu. Na semana passada você não trabalhou com nenhum tipo de fórmula, não, né? Não, acho que não. Eu só, assim, a vigas, né, isostática, nessa parte isostática, não é que tem uma fórmula, tem um processo. Se a gente seguir o passo a passo, a gente consegue resolver 99% das vigas isostáticas, tá? É o que o tiozinho aqui vai fazer, o tiozinho do bigode vai fazer pra gente. Pode fazer? Então, vamos lá. Bom, coisas que nós precisamos colocar como base fundamental para sistemas isostáticos. Primeiro de tudo, a gente tem que fazer calcular o momento. O momento depende do giro do bichinho, tá? Para onde ele vai girar, se ele vai girar no sentido horário ou se ele vai girar no sentido... É o meu que está aberto. Acho que às vezes fica aberto o áudio de alguém. Um barulhinho meio que tipo uma microfonia meio esquisita. Se alguém... Aí voltou, bosta. Fica esse valor. Eu não sei se é do fone. Enfim, acho que alguém já pediu para entrar. Cadê? Permitir. Bom, vamos ver lá que eu consigo resolver aqui. Se alguém tiver com o fone ligado, dá uma desligada aí, pode ser que seja isso. Vamos lá, gente. Então, o que acontece? Você tem uma viga biapoiada aqui, tá? Onde você tem uma carga concentrada de 10 kN, tá bom? Existe uma distância de 2 metros até o ponto A e de 6 metros até o ponto A. Por quê? Quando a gente calcula o momento, a gente tem que calcular a força na vertical vezes a distância dela até o eixo de rotação. Força até o eixo de rotação, tá? Sempre perpendicular. Então, nesse caso, ó, a gente está calculando o momento em A. Momento em A, quando eu digo, estou calculando o momento em A, eu estou dizendo que o momento no ponto A é onde vai ocorrer o giro, como se fosse um relógio mesmo de ponteiro, tá? O sentido que gira o ponteiro é o sentido horário, né? E no sentido horário, para a gente e para a literatura, tá? É considerado como sendo negativo. O sinal é negativo de rotação. E quando é o sentido horário, anti-horário, perdão, a gente considera como sendo positivo. Ah, professor, mas se eu quiser considerar positivo horário, vocês vão ver, vai ter um exercício, um outro exercício que a gente vai ver agora depois desse,
que o cara considera horário positivo e dá certinho. Você tem que respeitar o sentido que você definiu. Se você definiu aquele sentido, mantenha aquele sentido até o final. Não viaja na maionese, tá? Bom, essa é a primeira coisa. Eu sempre começo, igual o tio aqui do bigode, sempre começo pelo momento, para depois eu calcular as forças. Aí eu vou calcular as forças na vertical, tá? E na horizontal, tá? O que o tio do bigode espertamente faz? Ele calcula 2 momentos. Vocês vão ver que toda vez que você só tem uma carga simples, uma cargazinha boba, uma carga só, você não precisa calcular somatório das forças na direção Y, somatório das forças na direção X, calcular o momento. Não, você calcula 2 momentos. O momento em A e depois você calcula o momento em B. E aí você já acha o VA e o VB. Acabou. Aí, e o H, esse H aqui, a força que restringe o movimento na horizontal, como é que faz? É igual a zero, visto que se eu não tem nenhuma força na horizontal, que a ideia dos vínculos, a ideia dos triângulozinhos é segurar o movimento, é tentar fazer com que o objeto fique estável, tá? E não se mova. É esse que é o objetivo. Vou deixar rolar um pouquinho aqui só para ele poder explicar, que acho que fica mais fácil. Sejam bem-vindos a mais um encontro intelectual. O assunto da aula de hoje é a isostática. Nós temos nessa situação uma viga Vocês estão conseguindo ouvir? Sim, professor. Show. apoiada. E aqui temos as reações VA, VB e H. Aí vocês vão perguntar, professor, por que não é o H não está aqui? Qual é o... Esse aqui é de primeiro gênero, não é? Se é de primeiro gênero, ou seja, note que ele não está, essa base não está colada no triângulo. Se ela não está colada no triângulo, significa que ela não segura o movimento na direção horizontal. Ela só segura o movimento, ela só restringe o movimento na direção vertical. E aqui do outro lado, olha aqui um serrilhado. Serrilhado, ou simplesmente um desenho mais escadinho do chão, assim, em cima do triângulo, né? E o desenho em cima. Às vezes pode vir ou não com serrilhado, mas você tem que pescar que ele está preso no chão, porque ele está, o triângulozinho está colado em uma superfície. E aí ele mostra isso. Quando não está colado na superfície, você vai ver que é uma abertura. Geralmente eles botam rodinhas, como se fossem patins, ou então o próprio triângulo ele é um círculo, tá? Mostrando essa questão do movimento, ó. Essa questão do movimento, né? Ó, restringe, ó. Pode ver que na vertical está restringido, mas na horizontal, ó, deu ruim, tá? Então nesse caso aqui, ó, a restrição do movimento está no segundo gênero, que está esse triângulozinho restringe o movimento na horizontal, seja ele vindo da esquerda ou vindo pela direita, e restringe o movimento na vertical, então na horizontal e na vertical, exatamente por causa do modelo do desenho. Professor, Oi? então H no primeiro caso ele é diferente de zero? Aqui não existe H. Na letra A não existe H. Por que não existe H? Porque olha só, se você olhar, ó, ele não está preso no chão. Se ele não está preso no chão, naturalmente ele vai fazer a barra rolar. Imagina assim, ó, você tem que imaginar em pedacinhos. Você está analisando essa parte do pórtico e depois você analisa essa parte do pórtico. Por acaso, esse pórtico, que a gente chama de viga, ela se conecta em um vínculo e no outro vínculo. Mas se você olhar separadamente só esse vínculo, ele não tem restrição na horizontal. Ele não restringe na horizontal, só na vertical. Essa barra ela não desce e nem sobe. Entendeu? Mas ali no segundo caso, H é igual a zero. Eu entendi que era por causa das forças. Eu entendi que era por causa das forças. Se tivesse alguma força do lado daqui, ou se tivesse, por exemplo, uma inclinação, né, se tivesse inclinado, essa força que tivesse inclinada, o H provavelmente seria diferente de zero. Por exemplo,
A mesa o computador da sua casa, ou onde você está vendo, ou então a mesa. Se você olhar todos os objetos que estão ao seu redor, na mesa, se você considerar que existe o atrito, que o atrito está restringindo o movimento na horizontal, tá? Se o objeto está parado, qual é a força que o atrito vai estar causando sobre aquele objeto? Nenhuma. Ele está parado, então, mas existe atrito? Existe um impedimento para o movimento dos objetos que estão na sua mesa? Sim. Ele existe. Para aquele momento, nessa situação atual agora, quando você olhar qualquer coisa em cima da sua mesa, ele só está parado porque ele está restringindo tanto na vertical quanto na horizontal. Contudo, na horizontal, você com absoluta certeza pode dizer que é zero, porque não tem nenhuma força atuando, empurrando ele. Agora, se você pegar qualquer objeto aqui e empurrar um pouquinho que for, aí a força de atrito vai fazer um movimento contrário exatamente com o valor que você está empurrando. Se ocorrer um movimento, acabou. Se ocorrer um movimento, significa que você não está em equilíbrio. O sistema só se encontra em equilíbrio quando o somatório de todas as forças, seja na direção Y, ou seja, na direção X, e o momento de rotação, todos esses três são iguais a zero. Agora, nesse momento agora, você está olhando na sua mesa, está tudo parado. Se está tudo parado, é porque não há nenhuma ação horizontal. Se não há nenhuma ação horizontal, por mais que ele esteja restringido, por causa da força de atrito, tá? Você vai considerar que aquela ação ali é igual a zero. Se a ação for diferente de zero, o objeto que está na sua frente ele vai se mexer. Aí, dependendo da sua crença religiosa, você corre, não olhe para trás. O bicho está pegando. Alguém está querendo falar contigo. E não está nesse mundo espiritual. Não nesse plano espiritual que nós estamos nesse momento. Então, entendeu? ali H igual a zero porque não tem forças na horizontal. Se tivesse, ela só existiria exatamente naquele triângulozinho B. Lá no A não existiria. Entendeu? Eu poderia até... Só existe até o momento de romper esse atrito. Uma força maior... se você considerar o atrito como exemplo, sim. Se essa força for maior que do atrito, aí está em movimento. Aí já não é mais sistema isostático. Aí é um sistema dinâmico. Aí tem aceleração, aí vai entrar outras leis da física sendo aplicadas ao objeto. Vocês, como engenheiros, né, vocês querem que o objeto fique estável. Você quer que o motor do carro fique estabilizado, então você vai criar reações de torque, de parafuso, arruela. Se você está num processo fabril e você quer, de repente, que uma estrutura fique rígida, colocada no local, você vai criar situações pelas quais aquela estrutura vai se manter estável. Mas vão existir reações que vão dar estabilidade àquilo ali, que para aquele momento elas são iguais a zero. Mas caso haja ou aconteça alguma coisa externa sobre aquele objeto, você criou uma restrição que está lá bonitinha, aguardando o momento de ser usada. Ela vai ser usada até um certo limite. Por exemplo, aqui o H é igual a zero. Show. Porque não tem nenhuma força sendo aplicada. Ele não botou 10 newtons, 5 newtons, 6 newtons, ou do lado de cá, ou do outro lado. Não importa. Então, ele não colocou nada. Se ele não tem nenhuma força na horizontal, entende-se que o H é igual a zero. Mas eu posso aplicar uma força aqui tamanha que esse HA ele pode ser 15, 20, 30 e ser superior ao que eu consigo restringir o movimento. Digamos que para restringir esse movimento, o máximo que ele aguenta de força é 20 newtons. Se eu aplicar uma força, tá, maior que 20 newtons, aí o somatório de forças vai ser diferente de zero, porque vai ultrapassar o máximo que ele aguenta. Esse H aqui só vai até 20, é o máximo que esse cara está restringindo. Se a força que eu aplicar for 21, significa que esse objeto vai sair do lugar, vai ser arrancado do lugar.
por exemplo, como se fosse um telhado, uma telha, e de repente o cara parafusou a telha para ventos comuns, né, imaginando que não tem tufão, que não tem nenhum vento absurdo assim naquele local, ele foi lá e botou a telha. Até então o H da telha, né, na horizontal, por exemplo, imaginando que, por mais que a telha esteja assim, né, vamos imaginar ela na horizontal para entender. Por mais que esteja parafusada ali, ela tem um máximo de reação na horizontal e na vertical para suportar. Qualquer coisa acima desse máximo, seja um vento ou chuva, seja lá o que for, vai tirar do movimento. Significa que quando você fez o cálculo isostático para poder prevendo tudo que é possível e imaginável de reações sobre aquele objeto, e você não previu que ao longo do ano existem sei lá, um furacão naquele local, você muito provavelmente vai construir um prédio ou vai construir uma estrutura ou uma máquina, seja lá o que for, que não vai suportar e vai arrebentar. Qual é o seu objetivo? Sistemas, na verdade, o objetivo não é nem sistema isostático. Vocês vão aprender no próximo período que, na verdade, seu objetivo são sistemas hiperestáveis, mais do que estabilizados, exatamente para que você possa ter as previsões e poder se assegurar que pessoas não vão morrer, porque engenheiro, como eu já disse, não mata no varejo, mata no atacado. Professor, isso aí aconteceu lá naquela ciclovia da Niemeyer, né? Foi, por exemplo, lá não era hiperestaticamente suficiente. O sistema não estava hiperestaticamente seguro. Eles não rebitaram alguma coisa que aconteceu, que é chamado Viga Gerber, ou Viga Gerber. Acho que não acho que não rebitaram, enfim. E eles não esperavam, eles não lembraram, ou não perceberam, ou enfim, não sei como é que foi a questão do erro em si, das marés altas, né, e dos ventos batendo. Então começou a bater por debaixo, a água começou a bater, ou seja, criou uma força ascendente que as vigas não previam. Então ela pulou e puf, saiu da posição. A utilização de viga Gerber, ou Gerber, tá, que é uma viga assim, ela é exatamente para que quando você tem vento, você tem algum tipo de situação anômala, tá? Você precisa ter um espaçamento para que exista esse movimento, porque se você construir uma coisa inteiriça, tá? Com o passar do tempo, você começa a criar trincas, essas trincas se propagam, se transformam em rachaduras, né? E aí, consequentemente, a ocorrência de patologias que geram a fatalidade, né? Enfim. Vamos lá, vamos rodar esse trem aqui então. É igual a zero, visto que nós só temos uma carga concentrada aplicada de 10 kN na vertical. Então, essa carga de 10 kN é aplicada na vertical. Logo, nós teremos reações verticais, VA e VB. Essa carga de 10 kN é aplicada a 2 metros do apoio A e a 4 metros do apoio B. Nós vamos aplicar as equações de equilíbrio. Somatória dos momentos em relação a A é igual a zero. Professor? Oi. É para colocar os mesmos valores? Eu ia primeiro passar os vídeos, aí semana que vem eu ia começar a fazer com os mais puxadinhos para a gente fazer fazendo braço. Ah, então tá bom. Tá bom. Tá? Tá. É mais por causa do tempo. Tá bom. Aí a partir do momento que vocês sabem o passo a passo, já vai estar gravado. Aí semana que vem eu já venho com um pouco mais pesado. Isso aqui é nível mais para o nível, digamos, pessoal de arquitetura, assim, mas é só para poder vocês entenderem o contexto. Ele vai explicar e aí eu já pulo pro exercício um pouco mais puxado. Mas semana que vem aí são exercícios mais pesados, tá? Tá bom, professor, obrigada. Nada, tranquilo. Nosso ponto de referência é o apoio A. Em relação ao apoio A, eu tenho uma força VB aplicada. O que ele está dizendo?
ele vai considerar que a minha dobradiça encontra-se no ponto A, tá? Ou seja, ele vai dizer que essa barra ela vai girar em torno do ponto A. Então, no VB, eu acho que aqui ele considera o VB sendo no sentido anti-horário, acho que ele considera sendo positivo. Anti-horário positivo, isso aí. Então, o VB vai ser positivo. Tá? Então, vai ser VB, é sempre aonde está a força que você está observando, analisando, tá? Vezes a distância dela até o ponto onde seria a dobradiça. Ó. Ele tá analisando no ponto A. Então, no ponto A é onde fica a dobradiça. Então, assim, VB vezes 6 ao 10. O 10 está no sentido que está para baixo. Então, ele faria, nesse caso, essa dobradiça aqui, ó, girar no sentido horário. Aí ele vai considerar negativo. Então, vai ser menos 10 vezes 2. E óbvio que o VA é igual a zero. VA, ó, porque o VA é zero? Você vai considerar zero. Não é que ele é zero, tá? Foi um erro semântico meu aí. Ele tem um valor. Só que o VA vezes a distância, ou seja, o momento em VA A distância é zero. Porque a distância que ele está exatamente na dobradiça. Perfeito. Sacou? Então, quando ele vai montar isso, exatamente isso que eu falei agora aqui. A 6 metros, uma força... Professor, dá uma licencinha. Pode falar. Quando o senhor fala que ele vai girar, é um desenho 2D, não fica bem explicado qual lado que ele vai girar. Ele vai girar no sentido vertical, no sentido horário para cima, Não. ou no sentido Imagina horizontal? que esse ponto A... Imagina que aqui é o ponto A, tá bom? Esse aqui é o meu VB. Ó, acho que para vocês aparece espelhado, então parece exatamente a forma correta. Olha só, o VB está aqui na outra ponta, tá? O VB, ó, ele vai fazer essa barra girar no sentido o quê? Anti-horário. Note, ó. Você tem que imaginar em partes, tá? Como se fosse dividido em seções. Você não pode tentar fazer o cálculo usando tudo que você tem num bolo doido. Não dá, não é possível. Você tem que analisar ponto a ponto. Nesse caso, eu estou vendo o VB. Quando ele diz, quando eu girar no sentido anti-horário, eu vou considerar positivo. Então, é a força vezes a distância. Só que essa força aqui faz um momento, que é o giro, no sentido anti-horário. Quando isso acontece, eu tenho que VB vezes 6. Só qual o sinal? Positivo, porque é no sentido anti-horário. Imagina que aqui é a dobradiça aqui, ó. A dobradiça está no A. Eu chamei isso aqui de A. Consegue ver isso, ó, visualmente falando? É bidimensional mesmo, não é um... Sim. Não precisa ter uma noção mais tridimensional, não. Eu entendi. Quando você desenha assim, não fica difícil de você ver a dobradiça, mas tem desenhos feitos que a dobradiça fica bem nítida nesse movimento. Tem. Eu acho que tem até um exercício que tem até a dobradiça desenhada, como se fosse um rebitado aqui assim. Isso, eu vou mostrar para vocês. Obrigado, professor, sem dúvida. Não, mas é isso mesmo. Mas conseguiu entender a questão da rotação? É isso. Aí você vai fazer isso com 10. No 10, agora o 10 está aqui, ó. O 10 vai ser 10 vezes 2. Só que esse 10 vezes 2 faz o momento no ponto A girar no sentido horário. E girando no sentido horário, para a gente, nós vamos considerar o altio ali do bigode, ele vai considerar como sendo negativo. Então, vai ser menos 10 vezes 2. E no próprio VA agora, ó, aqui, ó, exatamente nesse eixo, onde está o VA. Ó, por mais que eu tente, VA vezes 0. Qual é a distância do VA até a própria dobradiça? É 0. Então, eu não vou conseguir fazer esse trem girar aqui nem com muita boa vontade. Então, é o que ele vai explicar agora. Professor, licença rapidinho. Peraí. Agora fala. Em relação a VB, também tem giro, né? Tem, foi exatamente a pergunta do colega. Aqui, ó, VB, ó. VB tá aqui. Consegue ver o meu dedinho? Não sei se é porque às vezes apaga por causa do... Não, eu entendi que era em relação ao VA que você estava fazendo, para a direita e para a esquerda. O momento agora que a gente está vendo é como se a dobradiça estivesse no ponto A. A dobradiça de porta. Imagina que isso aqui fosse uma
sei lá, uma porta. Você está vendo tá vendo ela por cima, tá? Você está vendo por cima, assim, a porta, lá em cima. Imagina assim, fica mais fácil, de repente. E aí a dobradiça está no ponto A. É o que ele diz aqui, ó. Momento em A é igual a 0. Então ele está considerando que a dobradiça vai acontecer no ponto A. Depois, que aí a gente vai estar adiantando o processo, ele vai fazer, vamos fazer agora o contrário. Agora vamos fazer em B. Como se a dobradiça estivesse no B. Aí agora as coisas já são diferentes, que já é no B. Agora, primeiro ele está fazendo no A. Por que ele está fazendo no A e depois ele faz no momento em B? Porque só tem uma força e já está na vertical. Então eu consigo achar o VA ou o VB só com o momento. Eu não preciso fazer várias equações, gerar várias equações. Vocês vão ver no segundo exercício. Quando eu tenho só uma força aplicada na viga, né, uma força concentrada aplicada na viga, basta fazer o momento, fazer o cálculo girando no ponto A, como se fosse a dobradiça estivesse no ponto A, e depois eu repito isso como se a dobradiça estivesse no ponto B. E eu acho exatamente as forças que eu preciso descobrir, que são o VA e o VB. Foi? Conseguiu entender? Ou era outra coisa? Entendi. Não, entendi, porque eu queria saber se em B também girava. Vai girar. Ele vai considerar. Você pode escolher. Como o próprio nome diz, é uma análise estrutural. Você vai analisar a estrutura, nesse caso, e vai fazer as considerações. Aí quais são as considerações corretas? É você escolher nas vigas, ou nas colunas, qual é o ponto que pode ser possível de girar ou não. Aí fica a seu critério. O cálculo vai permanecer o mesmo. Você começando o cálculo com momento em A ou começando o cálculo como momento em B. Tanto faz. Eu tô perguntando isso por causa daqueles 3 graus de liberdade, essas coisas. 3 graus de liberdade. Aqui tem 2 girava... graus. Isso. A gente sempre escolhe quem tem maior número de restrições. Quem restringe mais? O ponto A ou o ponto B? Quem tem maior número de restrições? Ponto B. Ponto B. Ele restringe na horizontal e na vertical. Então, naturalmente, se fosse um problema mais complexo, mais difícil, que eu vou apresentar no próximo vídeo, você vai ver que é muito mais interessante você ir aonde tem mais restrições. Fazer ali girar, aquele ponto girar, tá? Mas nesse caso aqui, como é um problema simples, onde eu só tenho uma carga vertical e não tem nada na horizontal, só preciso achar o VA e VB, aí eu posso usar uma técnica que é muito mais rápida. Eu calculo o momento em A, e aí eu vou achar o VB. Depois eu calculo o momento em B e acho o VA. Acabou. Quer ver? Olha só, vamos deixar rodar um pouquinho. Lembrando que o momento é igual a mais ou menos a força vezes a distância. Então, nós teremos aqui VB, que é a força, vezes a distância, que é 6 metros. Ela está sendo aplicada a 6 metros do ponto A. Menos 10 vezes 2, que está sendo aplicada a 2 metros do ponto A. 10 vezes 2, 20. Passa para o outro lado da igualdade, mais 20. 6 que está multiplicando, passa dividindo. Simplificando por 2, 10 terços de quilonewtons. Essa é a reação sobre o apoio B. Somatório dos momentos em relação a B agora. Nosso ponto de referência fica sendo o ponto B. Deve ser igual a 0. Então eu vou, em relação a esse ponto, eu tenho essa força VA sendo aplicada no sentido horário. E tenho 10 kN sendo aplicada no sentido anti-horário. Então vai ficar menos VA vezes 6. Força aplicada no sentido... Você viu? Ele está fazendo no ponto B. Tá? No ponto A, ele botou lá a continha, jogou para o outro lado. 2 vezes 10, 20. Jogou para o outro lado, ficou 20.
positivo, depois ele pegou o 6, está multiplicando, jogou para baixo dividido. Aí, para não ficar uma dízima periódica, ele botou 10 terços de quilonewton. É o valor do VB. Tá? E aí agora ele está fazendo rodando no ponto B. Negativo. O momento no sentido horário é negativo. Viu? O momento no sentido anti-horário é positivo. Viu? Foi exatamente isso que ele definiu. A partir do momento que você definiu isso, professor, e se eu quisesse chegar nisso aqui e trocar? Dá na mesma. Fica tranquilo. O cálculo, no final, você vai achar exatamente a mesma resposta. 10 vezes 4, 40. Passa para o outro lado, fica menos 40. Então, tem menos 40 deste lado da igualdade e menos VA vezes 6 desse outro lado da igualdade. Multiplico por menos 1, vai ficar VA vezes 6 igual a 40. O 6 passa dividindo, 40 dividido por 6, simplificando, 20 terços. Observe que 10 terços mais 20 terços dá 30 terços. 30 dividido por 3, 10. Então, a soma dessas duas reações dá 10 quilonewtons para cima, que deve ser igual a menos 10 quilonewtons, né? Aplicado. Ou seja, se você joga para cima, se a soma de VA e VB é 10, e a de cima para baixo, somando também dá 10, né? Então você tem as forças na vertical se anulando. Você garante que essa viga ela não vai nem subir e nem descer na sua estrutura, tá? Professor, agora, oi, fala comigo. Eu fiquei perdida aí nesse 10, no horário e no anti-horário. Não entendi. Peraí. Aonde aqui? Nesse aqui do B ou nesse aqui do A? Ou Nos tudo? dois. Porque o A tá negativo, não entendi, e do B tá positivo. Negativo. Menos 10 vezes 2. Aqui, por que é... vamos lá. VB vezes 6. Você sabe por que o VB foi positivo, ó. Olha o VB aqui, tá em vermelho. VB é vertical. É o vínculo na vertical que você quer descobrir. Você quer saber que valor é ele. Isso é importante, só para a gente entender. Para que eu preciso saber qual é o valor dessa força que está se contrapondo aqui com a viga? Eu preciso saber o valor dessa força para quando eu for pedir lá, sei lá, vamos ver na engenharia civil, o concreto, eu sei que naquela viga ali, ela vai ter, por algum motivo arquitetônico, aquela viga ali, tá? Ela vai ter que sustentar uma carga superior a 10 terços de quilonewton. Aí você pede lá na concreteira, olha, eu quero que o concreto venha com uma carga, tá, de 20 quilonewtons, 40 quilonewtons, ou megapascal, né, que é a unidade. Megapascal, 25 megapascal, 15 megapascal, porque essas unidades, elas vieram exatamente da previsão desses cálculos. Esse é um motivador. O segundo motivador é o seguinte, vamos ver a questão da rotação. Aqui é o ponto A, tá? Esse meu dedinho é o ponto A. Olha o VB. VB é o meu outro dedo, ele está na ponta, ele é a coluna que está sustentando essa viga. O meu VB, ele está girando no sentido anti-horário. Consegue perceber isso? Aí no vídeo de vocês? Anti-horário? Ó, o VB, ó. Quando o senhor faz, fica espelhado, fica no sentido horário. Então tá, então peraí. Então aqui é o A. Aqui, ó, consegue perceber que tá no sentido anti-horário para vocês? Agora foi. Oh, perfeito. Então, ó, como está no sentido anti-horário, a gente considera como sendo positivo. Agora eu volto para cá. Agora o 10. O 10, ó, quando eu aperto, ele está fazendo girar no sentido horário para vocês. Se ele gira no sentido horário para vocês, então ele é negativo. Então é menos 10 vezes 2. Menos 10 vezes 2. Porque ele faz girar no sentido negativo, no sentido horário, que a gente considerou como negativo. Já o VB, que está do lado de cá, ó, ele já gira no sentido anti-horário. E no sentido anti-horário, a gente considera positivo. E o quanto que é esse momento de giro?
ele é o VB vezes a distância dele até o ponto A. Foi? Por isso que o VB aqui é positivo. Porque quando ele gira, o VB faz essa viga girar nesse relógio aqui, nesse ponto aqui, ó, ele faz girar no sentido anti-horário. E aí, no sentido anti-horário, o valor é positivo. Então, é mais VB vezes a distância dele até o ponto onde gira, que é o A. E aqui é negativo, porque o 10, ó, se você empurrar aqui a viga, esquece o que está aqui acontecendo. Olha só as forças. Quando você empurra essa viga para baixo, naturalmente, se aqui tiver uma dobradiça, naturalmente ela vai fazer essa viga girar no sentido horário. Sentido horário, nós estamos considerando sendo negativo. Então, esse sinal negativo, esse menos aqui, ó, é porque quando eu aplico uma força perpendicular à viga, ela gera um momento. Momento, gente, momento é abrir porta, fechar porta. Você abre uma porta, fecha uma porta, é momento. Por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui o caderno. Ó, quando eu faço isso, ó, isso aqui é momento. Momento é giro, tá? Momento é giro. Você tem um eixo, e aí você vai girar. Você pode girar para um lado de cá ou para o lado de cá. Aí fica a seu critério. Nesse Professor, caso, oi. mas ele está indo para baixo, não é o sentido anti-horário, 10? Para baixo? Não. 10 não é sentido anti-horário para baixo, não. Ó, Ele vai relógio, daí para a relógio, esquerda. gente, igual um relógio. Bianca, Igual um relógio. presta atenção no teu referencial sempre. Você usa o apoio como referencial. Isso, perfeito. Exatamente o que ele falou aí, ó. Tá vendo o referencial? É que você fica olhando para o B, você volta para o B de novo. Não volta para o B. A gente está olhando só o que acontece no A. O A é onde tem o A é onde fica a dobradiça. As forças de 10 e o VB é como se fossem a maçaneta. Isso aqui fosse a porta. Se eu tenho uma maçaneta aqui, ó, uma maçaneta, eu estou empurrando aqui, e essa porta ela vai na sua direção ou ela vai abrir na sua direção? É algo intuitivo. Você tem uma maçaneta aqui. Você quer abrir essa porta. Quando você aplica essa força na maçaneta, sabendo que aqui é onde tem a dobradiça, essa força vai na sua direção ou ela vai fazer a porta girar no sentido horário? Ela vai sentir, essa força vai fazer essa maçaneta abrir na sua direção no sentido anti-horário ou ela vai fazer a porta girar no sentido horário? Imagina que isso aqui é uma maçaneta, exatamente onde ficaria a maçaneta de uma porta. Fala comigo, Bianca. Tá bom, professor, obrigada. Não, fala. Explica. Você entendeu? É o que eu quero saber se você entendeu essa outra explicação. A sua dúvida, com certeza, é a dúvida de um monte de gente. Se ficou mais fácil. Não, porque eu não estava olhando para B, eu estava olhando para A mesmo, entendeu? Não, eu entendi. Mas a minha preocupação, se você entendeu, que nesse ponto aqui é onde faz essa barra girar. Nesse ponto, esse ponto é o nosso ponto de referência. Então, e a gente definiu como horário, ou seja, fazer essa porta aqui. Nesse caso, essa porta, né, para você estar espelhado. Então, se a maçaneta está aqui, ó, a tendência é fazer que ela gire o quê? No sentido o quê? Horário para vocês, não é isso? Isso. Tá. Se você conseguiu visualizar isso, já tá bom. Se girou no sentido horário, tá? A gente considera como negativo o momento. Por isso o sinal menos aqui. Ô, mestre, eu acho que foi o que o Gabriel falou, o ponto de apoio de referência, que a galera acho que não está entendendo, é isso. No primeiro você pega o B e o ponto de apoio é lá no A. E depois você pega o A, que é o ponto de apoio, e a força vem daqui do 10. Acho que a galera não está entendendo muito bem, é isso. Peraí, a gente só está na parte azul por enquanto, a gente não foi para a parte... Azul não, perdão. É azul, a gente só está na parte azul. Azul só olhando o A primeiro.
Até o tiozinho ali, ele foi, continuou, explicou com a cor preta, né? Ele explicou se fosse girando no ponto B. A partir do momento que a gente conseguir botar isso na cabeça, o resto anda. Então, olha só. Corta, esquece o que acontece do outro lado, tá? Se você entendeu do VB, show de bola. Você só olha o VB e olha o ponto A. E olha aqui a rótula ou a dobradiça. A dobradiça está aqui, eu estou dizendo, ó, somatório dos momentos em A igual a zero. Então, quando eu digo que o momento em A, estou dizendo que agora no A, de propósito, tá? Eu vou imaginar uma dobradiça. Isso aqui é uma porta. Então, em várias partes dessa porta, eu vou sugerir maçanetas que vão abrir ou fechar essa porta. Que vão abrir ou fechar essa porta, tá? Então, esquece o B, morreu o B. Olha só o A. Se você olhar aqui, ó, esse ponto aqui, pensar num relógio de ponteiro, gente. Relógio de ponteiro, se você pegar um relógio de ponteiro, é porque eu tinha um exemplo que eu gosto de passar. Tinha até aqui escrito em algum lugar, até de uma aula antiga. Mas eu acho que com essa coisa não dá para explicar direito. Deixa eu ver. Faz assim, ó. Tá com dúvida? Desenha um relógio agora no papel. Faz um círculo. No meio desse círculo, você puxa uma barrinha como se fosse o ponteiro do relógio. Faz isso agora para mim. Todo mundo. Faz isso que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Você vai entender visualmente o que está acontecendo agora. Pega, faz um círculo. No meio do círculo, você puxa uma barrinha. Como se fosse o ponteiro do relógio. Bianca, fez? Bianca, fala comigo. Oi, professor, desculpa, que eu tirei o fone rapidinho. O que o senhor falou? Não, desculpa, olha só. Eu pedi para todo mundo fazer um círculo e no ponto do círculo faz um reloginho. Sabe aqueles reloginhos que a gente fazia quando criança? Não sei se vocês... Eu sou velho, gente. Antigamente a gente fazia um reloginho no pulso assim. É mais ou menos isso, só que no papel. Faz um círculo. No meio do círculo, você puxa uma barrinha para a direita. Uma barrinha para a direita. No pontinho, no meio do relógio, você escreve assim, A. Faz um A. Escreve o A em cima. Aí, o que você vai fazer? Agora, a sua caneta representa as forças, tá bom? E você só vai usar o extremo do relógio, tá? Você desenhou o relógio, né? Aí, aqui na extremidade, você vai botar a caneta ou para cima ou para baixo. Só isso você vai fazer. Então, vamos lá. Agora, vamos pensar no B. Se você vai lá na extremidade do relógio, onde está o ponteirozinho. Se você pegar a tua caneta e tocar na ponta do relógio, na ponta desse ponteiro, você vai fazer esse relógio, esse ponteiro girar no sentido horário ou anti-horário? Anti-horário. Perfeito. Anti-horário para gente, para esse exercício que o cara colocou, é positivo. Então vai ser VB. Qual é a distância do VB até o A? Não é 6 metros? Então, VB vezes 6, positivo. Agora, vira a caneta do lado contrário e lá na pontinha mesmo, aqui no meio tem o A, né, o ponto A, você fez um risco, né, para a direita. E agora, lá no final, você agora bota a caneta para baixo como se fosse 10 kN. O reloginho vai girar no sentido horário ou anti-horário agora? Horário. Ponteiro. Horário. No horário é negativo. Horário é sinal negativo. Agora esse ponteiro ele tem 2 metros de distância até o ponto A. Então aí você bota menos 10 vezes 2.
E se você botar, agora, se você pegar a sua caneta e botar lá no ponto aonde gira e forçar a caneta ali, você acha que você vai conseguir fazer esse ponteiro girar? Vai gerar momento? Não. Então é zero. Tanto que ele nem coloca aqui, ó, porque ele nem considera o VA, porque VA vezes a distância dele, onde está no ponteiro, não vai fazer girar. Aí ele iguala a zero. Por que ele igualou a zero? Porque a gente não quer que gire. Ó, a gente não quer que nenhum dos momentos observados no ar gire. Então, aí depois daqui para frente é matemática. Aí vai fazendo B. Vamos fazendo B agora. A gente não faz o mesmo reloginho, tá? Só que agora Mas, professor, tá virado para a esquerda. é Fala. porque, assim, ele definiu que o anti-horário é positivo. Mas Isso. o ideal é a gente, quando Não, for sempre determinar... no Brasil, e nos livros que tem no Brasil, giro anti-horário é positivo. Mas vocês É que irão acaba ver. confundindo, eu acho. É horrível, eu também não gosto. Eu só explico dessa forma, anti-horário negativo, porque como vocês vão estudar, no período que vem você vai entrar numa disciplina onde o professor vai provavelmente adotar anti-horário negativo, e aí isso cria, se eu explicar para vocês o que é intuitivo, né? Horário positivo, anti-horário negativo, que é o intuitivo, que passa na cabeça da gente, Isso. no período que vem vocês vão se dar muito mal. Porque toda disciplina, tudo que está relacionado à área das engenharias, que precisa de algum tipo de cálculo estrutural, no Brasil e na literatura do Brasil, anti-horário é positivo e horário é negativo. Não impede a ninguém, tá? A fazer horário positivo e anti-horário negativo. Vai dar na mesma coisa, vai dar o mesmo resultado. É que eu estou seguindo esse exercício. Como o tiozinho aqui do bigode, ele seguiu o padrão nacional, a gente está seguindo. Eu acho que no próximo exercício, se eu não me engano, esse cara aqui, ele utiliza o oposto, tá? O oposto. É exatamente por isso que eu separei 2 exercícios para a gente olhar. Tá? Mas na nossa nomenclatura, vocês vão aprendendo nas disciplinas que virão mais puxadas que rotação anti-horário é positivo. Tá? Agora, ó, se você quiser fazer a mesma coisa do reloginho, para ficar fácil, é só agora você vai desenhar o relógio, só que o ponteiro agora está virado para o lado esquerdo, né? Tá para o extremo, lado esquerdo. E aí você faz todo o cálculo pensando no ponteiro girando, né, do lado esquerdo. É a regra do reloginho. Você entendeu o reloginho, depois automaticamente intuitivamente você entende. Posso passar para o próximo exercício? Querem perguntar mais alguma coisa? Professor, só complementando aqui. Esse sistema é parecido com torque, né? Esse Isso princípio é de torque. distância. Isso é torque. Sim. Só que torque, ele não tem 2 apoios. O torque só tem um apoio, que é aquela balança, né? Que que ele fica balançando. Isso é torque, tá? O torque, ele é, por exemplo, só a dobradiça e a porta abrindo e fechando. Nesse caso, a gente está trabalhando com 2 estruturas, que são 2 vigas, 2 colunas, 2 parafusos, rebite, trava, enfim, 2. Que aí você vai usar a técnica do momento, do cálculo de torque, você vai usar a técnica que você usa no cálculo de torque e vai chamar de momento. Por que a gente chama de momento? Porque, na verdade, ele não vai girar. Ele não vai girar. O que ele vai fazer é o que a gente chama de flexão. Ele vai flexionar. O máximo que ele vai fazer é isso. Tá? Ele vai flexionar. Por quê? Torque seria se ele pudesse estar livre e fazer esse movimento. Isso é torque. Isso é torque. Tá? Mas quando você tem dois pontos fixos, o máximo que você tem é esse movimento. E esse movimento já não é mais torque. A gente chama de momento. Entendeu? A diferença é uma diferença geométrica mesmo.
Mas os dois se calculam da mesma forma. Força vertical vezes a distância, até o ponto de rotação. Professor, Oi, é que eu tava anotando algumas coisas aqui, então eu fiquei um pouco pode perdida falar. ali no finalzinho, só na soma Então vamos mesmo. embora. Vou matar esse trem, fala. Na soma onde? Não, é que eu tava anotando umas coisas aqui, então eu fiquei um pouco perdida. Ali no final mesmo, só somando VA, VB, provou que dava 10, é isso? Porque é que ele, como eu só tenho uma força para baixo, teoricamente a soma de VA e VB para cima tem que ser 10, concorda? Ah, Porque sim. tem que igualar. Se eu tenho 10, uma força de 10 newtons para baixo, natural, o mínimo necessário para que isso aqui fique estável, eu tenho que ter 10 para cima, para estabilizar. É o mínimo. Então, se você somar essas frações aqui, ó, do VB e do VA, você somar, vai dar 30 sobre 3, e 30 sobre 3 é 10. Ou seja, bate certinho, como se fosse uma prova real. Ah, show então, professor. Obrigada. É nóis, é nóis. Vou matar isso, porque período que vem é coisa bem pior. Agora o maluco aqui, ele vai fazer. Agora tem duas cargas concentradas, tá? São duas cargas concentradas. Agora, não fica, de 10 e 10 vai dar 20. Cada uma tem uma certa distância, tá? Aqui ele pode calcular os dois momentos, se ele quiser, e aí ele já vai achar o VA e VB, ou ele pode fazer. Calcular o momento, depois ele faz somatório das forças na direção X, somatório das forças na direção Y. Na direção X aqui, ó, cadê esse cara aqui que é de segundo gênero? Ó, pode ver que na direção X, ó, na direção X não tem força nenhuma sendo aplicada, nada, zero, não tem nada. Então o HB nesse caso, né? HB é zero, acabou. Resolvi. Uhul! Meio ponto na prova. Agora só falta achar o VB e o VA, que é muito parecido com o do tiozinho. Só que agora, ao invés de uma força só, eu tenho duas. E elas estão em distâncias, não estão no mesmo ponto, né? Estão em distâncias separadas aí. Vamos dar uma rodada. Observe que essa viga é uma viga biapoiada com duas cargas concentradas de 10 kN cada uma. Então vamos lá. Primeiro passo, diagrama de corpo livre. Diagrama de corpo livre. Então vamos traçar o diagrama de corpo livre. Apoio A, apenas uma reação. Vou chamar de reação vertical do apoio A, certo? Apoio B, duas reações, vou chamar de reação vertical do apoio B e reação horizontal do apoio B, porque esse apoio é um apoio fixo, então ele possui duas reações, ok? Aqui teremos 10 kN, 10 kN. Vou tomar como referência o apoio A. Então, eu vou fazer aqui uma cota, sempre tomando como referência esse apoio. 2 metros. Qual é a distância da segunda? Ele faz de um jeito que eu gosto muito, que eu acho bem mais fácil. Ele pega, ele redesenha limpinho, só como se fosse só linhas. Ele só desenha. Ele pega essa barrinha, transforma numa linha. Aí ele pega as forças que estão sendo aplicadas na barrinha, 10 nesse caso, e as forças onde ficariam os vínculos. Seria o VB, ele bota RVB. Esquece esse R do lado, tá? É força de reação. Só pensa, olha o VB. VB, e aqui ele bota o VA. E aí, aqui embaixo, ó, ele vem dizendo a posição de cada um desses caras. Por exemplo, olhando o momento em A, né? Como se o momento fosse em A. Né? Então, esse 10 aqui está a 2 metros. Esse 10 aqui está a 4 metros. E o VB aqui está a 6 metros. Tá? 2 mais 2, 4 metros. Tá vendo? Ó? 2 metros. Aí esse 10 aqui está a 4 metros. E agora ele vai fazer o VB estando a 6 metros. Por quê? Fica muito mais fácil. Aí você só vai se preocupar com a rotação do reloginho. Você calcula o momento,
Presta atenção no reloginho, né? No giro do relógio, e aí você parte para os próximos cálculos. A terceira será 6 metros. Beleza? Referência ao... Tá, vocês entenderam, né? Ó, porque ele vai olhar, ele tá olhando como se fosse o giro acontecesse em A, tá? Como se aqui tivesse uma dobradiça. Então, ele está olhando para cada uma dessas forças que estão atuando, que seria a de 10 até o ponto A, esse outro 10 até o ponto A, e esse UVB até o ponto A, tá? Cada um deles tem uma certa distância. Esse primeiro 10 tem 2 metros, ó, vou aqui embaixo, ó, tem 2 metros. Esse outro 10 aqui, podia ser 10, 15, 20, foi uma coincidência, tá, gente? Podia ser qualquer valor. 10 vezes 4, né? Porque 4 metros, ó, 2 mais 2. Tem gente que esquece isso e acaba olhando só isso aqui. É sempre da força até o ponto onde tem a dobradiça. A força até o ponto onde está a dobradiça. Nesse caso, o VB é a mesma coisa. A força até o ponto onde está a dobradiça. Apoio A, certo? E agora, aplicar a somatória dos momentos, né? Somatória dos momentos. Fazer aqui no cantinho. Somatória dos momentos no apoio A é igual a 0. Sentido de giro. Sentido de giro horário positivo, certo? Então vamos lá. O primeiro 10 kN causa momento na barra? Causa sim. E gira a barra no sentido horário. Então será positivo. 10 vezes 2. O segundo 10 também causa, também positivo. 10, só que vezes 4. O terceiro é a reação vertical no ponto B. Só que ela é negativa, porque ela causa causa um giro na barra no sentido anti-horário. Então, menos R VB vezes 6. Tudo isso... Vocês perceberam o que ele fez? Ó, agora ele fez girando em A, ele considerou o quê? Positiva a rotação. Tá? Para mostrar para vocês, olha, e se eu quiser considerar como uma rotação positiva, horário positivo, que para mim fica mais fácil intuitivamente? Caguei, dá na mesma. Você vai achar o mesmo resultado se fosse no sentido oposto. Professor? Oi? Não, então, é que eu tô fazendo umas anotações aqui. Posso fazer do mesmo jeito que tava sendo feito no outro, então? Pode, vai dar o mesmo resultado. Você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Tá bom, obrigada. Show. Será igual a 0. Vou deixar aqui no cantinho, mas tudo isso é igual a 0. Esse é o escopo, certo? Melhorando essa situação, fazendo essa conta, nós teremos aqui a seguinte situação. Teremos 60 menos RVB vezes 6 igual a 0, certo? Então, RVB é igual a 60 dividido por 6. Isso vai ser igual a 10 kN. Pronto, já calculamos a reação vertical no apoio B. Agora vamos calcular a reação do apoio A. Para isso, faremos a somatória de forças verticais no ponto verticais, na verdade, é igual a 0, certo? Somatória de forças verticais, vamos lá. Teremos reação vertical no apoio A, sentido positivo para cima, menos o primeiro 10 kN, menos o segundo 10 kN, e mais a reação vertical do apoio B. Tudo isso será igual a 0, beleza? Vou voltar um pouquinho aqui para explicar. Olha só, para cima positivo, para baixo negativo, para cima positivo, ok? Fazendo essa... Preste atenção. Deixa eu só voltar só um pouquinho para vocês entenderem. Por mais que ele fez aqui o cálculo normal, o que a gente já viu lá, usou como positivo a rotação, aí ele pegou o primeiro 10, ó,
Ele começou desse daqui. Podia ter começado daqui, podia ter começado de lá. Pouco importa. Você pode fazer aqui, depois pular para cá, depois para lá. Contanto que você saiba onde é o eixo, tá ótimo. Exemplo. Aqui ele veio 10 vezes 2 positivo. Né? Que é 10 vezes 2 positivo, porque ele considerou a rotação sendo positiva. Os 10 vezes 4 positivo, porque é a rotação sentido horário. Opa, VB está negativo. Por quê? VB faz esse cara girar no sentido anti-horário. Menos VB vezes 6. 6 por quê? Porque dele até o ponto A. Quando ele faz essa conta, que aí é matemática, normal, ele vai dar 60, né, que é 2 vezes 10, depois 4 vezes 10, vai dar 60, menos VB vezes 6. Aí ele pegou esse 60, jogou para o outro lado, multiplicou por menos 1, aquela coisa toda que a gente já sabe, e achou 10 quilonewtons. Show! Então ele sabe que VB vale 10 quilonewtons. 10. Tá? Automaticamente, você já sabe que se eu tenho duas forças para baixo valendo 20, se esse cara vale 10, significa que esse outro vai valer quanto? 10. Mas tem que ser feita a conta, vamos fazer a conta. Agora ele vai partir para onde? Ele vai partir para a somatória das forças na vertical. Então ele vai pegar todas as forças que estão na vertical e vai dizer, para baixo é positivo, para cima, para baixo é negativo, para cima é positivo. É o que ele vai fazer agora. Ó. Essas verticais, vamos lá. Teremos reação vertical no apoio A, sentido positivo para cima, menos o primeiro 10 kN, menos o segundo 10 kN, e mais a reação vertical do apoio B. Tudo isso será igual a 0. Beleza? Vou voltar um pouquinho aqui para explicar. Olha só. Para cima positivo, para baixo negativo, para cima positivo. Ok? Fazendo essa... Viu, né? Ele considerou para baixo negativo, por isso que aqui é menos 10, aqui é menos 10, e para cima positivo. Quais são as forças que estão para cima positivo? O VA e o VB. Isso é sugestão, tá? Que pode ser que às vezes o VA e o VB eles mudem. A gente está sugerindo para cima porque naturalmente imagina-se que as reações estão apontando para cima. É natural. A gente cai nessa. O que pode acontecer é que quando no cálculo final, quando você achar o VA ou o VB, ele der um sinal negativo, a resposta final seja negativa, é porque a orientação para onde você orientou a força está no sentido oposto do correto. Aí o que você faz? Do ladinho, você coloca entre parênteses do ladinho, você não vai apagar o sinal, não vai refazer. Você vai fazer uma análise estrutural. Do lado você vai dizer, olha, a força lá, aonde eu apontei no desenho, estava para cima. Aí, na verdade, para ser positiva, tem que ser para baixo. Então, entre parênteses, você faz uma setinha apontando para baixo. Você não muda o sinal. Você só indica a forma correta para onde está o sentido e a direção da força lá na estrutura. É assim que você faz uma análise estrutural. Você começa a pensar na análise estrutural. Quem está começando a trabalhar com Revit, alguma coisa do gênero, tem que ter essa pegada. Senão você faz merda. Essa conta, teremos... Professor? Oi? Reação vertical. Aí não vai multiplicar pela Pode distância, falar. não? Aí não vai multiplicar Fica pela onde? distância, não? Não, porque isso aqui é Multiplicar pela força. distância. Isso é força agora. Não é mais momento. O momento foi lá em cima. Momento... Força é força. Força é o valor cru, aonde ele está. Lembrou? Força é só somatória de força. Força para cima, força para baixo. Força a gente tem na vertical, força a gente tem na horizontal. Mas momento não, momento que tem a ver com giro. A gente pode calcular o momento em A, o momento em B, aí fica a seu critério. Mas quando a gente for calcular força não tem a distância. Não importa a distância para força, tá? A força ele só quer saber qual é o equilíbrio na vertical e qual é o equilíbrio na horizontal. A questão de girar,
aí é momento. A gente já fez. Se ele quisesse aplicar o momento no ponto B, ele poderia. Ele ia fazer igual o do tio do bigode. Mas nesse caso aqui, ele optou por utilizar as forças na vertical para calcular. E igual a 0. O RVB nós já calculamos, ele vale 10. Então eu posso substituir ele aqui por 10. Fazendo essa conta, vai ficar RVA igual a 20 menos 10. Portanto, reação vertical no apoio A é igual a 10 kN. Beleza? Reação horizontal no apoio B. Reação horizontal no apoio B será igual a 0. Né? Se nós observarmos aqui na situação, não temos nenhuma força horizontal a não ser a RHB. Beleza? Então, calculamos as duas reações nos dois apoios. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, né, vou deixar aqui um link para você. Alguém não entendeu essa passagem de matemática? Ali é só matemática. Ele somou esses dois, sinais negativos soma dá menos 20. Aí o VB, ele já sei quanto que vale o VB. Ó, VB vale 10, eu acabei de calcular, então ele botou 10. Então ele pegou menos 20 mais 10, ou preferiu passar todo mundo para o outro lado, né? O 20, que era negativo, ficou positivo. E o 10, que era positivo, ficou negativo. Aí ele, 20 menos 10, diminuindo o sinal do maior, deu 10. Aí acabou a conta. E a resistência na horizontal, a força na horizontal no ponto B é 0, porque não tem nenhuma força na horizontal. Agora vamos aumentar só o petsacantinho o grau de dificuldade. Aqui ele fala sobre carga. Não sei se eu vou para cá. Não sei se eu uso isso. Ou vocês vão ter surto psicótico. Não. Não, acho que carga distribuída eu vou explicar semana que vem. Eu vou explicar a teoria da carga distribuída agora. Deixa eu ver, acho que tem um outro. Não, aqui não. Vai, a gente aumenta aqui. Deixa eu ver se é isso. Ó, eu mandei esse material para vocês no Classroom também. Ou não mandei no Classroom? Eu vou ver depois. Mas vocês têm esse material. Tem 3 vídeos que trabalham com carga distribuída. Tá? Que vocês podem assistir. Que é exercício. São 3 exercícios, tá? Com carga distribuída para viga biapoiada. Mas nós vamos ver cada um desses exercícios na semana que vem. Caso você queira antecipar, tá? É só clicar no link ou copiar e jogar no browser e fazer lá e assistir antes. Aí fica aqui seu critério. Tá? Mas que funciona da seguinte maneira. O que é uma carga distribuída? Uma carga distribuída, tá? É uma laje, uma piscina, um córrego, uma chafariz, ou então, por exemplo, uma esteira onde tem material passando, uma ponte de uma grua, enfim. Imagina aí dentro da tua área o que poderia ser uma carga distribuída, que não é uma carga concentrada, uma carga pontual. Como funciona a carga distribuída? É maravilhosamente simples. É só você pegar a figura geométrica que você está vendo aqui, nesse caso é um quadrado. Para um triângulo, é uma outra coisinha. Eu vou mostrar para vocês quando é para triângulo. Por enquanto a gente vai ver quadrado. Para um quadrado, basta a gente calcular a área do quadrado. Tá? Então, ele está dizendo que eu tenho 2 toneladas por metro. A cada metro dessa figura, eu tenho 2 toneladas sendo aplicadas. Ou, nesse caso, distribuídas. Tá? Então, o que eu faço? É só transformar a carga distribuída em uma carga concentrada.
tá? Carga distribuída em uma carga concentrada. Como é que a gente faz isso? A gente vai calcular a área do quadrado e lembra de centroide? Lá, quando você calcula o centroide, lá em mecânica geral, muitos que já esqueceram. Então, o centro de equilíbrio de um retângulo é o meio dele, exatamente no meio dele. Então, nesse caso, se eu tenho uma carga distribuída e quero saber onde fica a centroide desse triângulo, desse quadrado, é basicamente você posicionar no meio dele. Então, se eu tenho 2 toneladas por metro, vou calcular a área dessa figura. A área é 6 metros vezes 2 toneladas. Tá vendo? Se 2 toneladas por metro é o tamanho dessas setinhas. Tá? Então é só calcular. 2 vezes 6. 2 vezes 6, 12. Então, a carga vai estar concentrada no meio da viga e ela vai ter um valor igual a 12 newton. Nesse caso, 12 toneladas. Não está em newton. 12 toneladas. Pronto, resolvi o problema. Aí é cálculo normal. Por exemplo, aqui, ó, vamos começar pela terceira aqui. Momento em B. Ó, ele está calculando o momento em B. É como se fosse uma barrinha. Tá? Agora, isso que era essa chuvinha, virou uma barrinha onde eu tenho um ponto concentrado. Igualzinho, vai ficar muito, 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 muito parecido com esse cara aqui, ó. Tá? Só que ao invés do 10 não está no centro certinho, para a carga distribuída, ele vai estar exatamente no centro. Porque o momento de inércia não, o cálculo de centroide dele, a centroide dele, tá? O centro de gravidade dele, o CG, vai ficar localizado exatamente no meio do retângulo, né? Acreditando que vocês lembram disso, porque isso é de mecânica geral. Então vai ser 2 vezes 6, 12, vai estar concentrado no ponto 12, aqui 12, aqui, ó, como se fosse o 10, aquele 10 lá, só que vai ser o quê? 3 metros para a direita e 3 metros para a esquerda, ou 3 metros para a direita e 3 metros para a esquerda. Ele fica exatamente no meio. Por que 3, professor? Não é 6 metros? A viga não vale 6 metros? Então, vai ser 3 metros para um lado, 3 metros para o outro. Tá? Exatamente onde está localizada a carga distribuída. A carga distribuída sempre vai estar distribuída em toda a viga? Não. Ó. Deixa eu mostrar um exercício aqui. Ó. Tem exercício que a carga distribuída ela não fica localizada na viga. Bosta, esse exercício não tem. Mas tem lá onde eu vou mostrar para vocês. Às vezes ela fica localizada num pedacinho, e aí você calcular a área daquele pedacinho e colocar no meio ali. Mas enfim, isso é exercício para a semana que vem e para a próxima. Aí ele calculou aqui, vamos calcular os momentos em B. Se ele diz que é o somatório dos momentos em B, ele diz, olha, então eu quero colocar uma dobradiça aqui. Aí vamos lá. Ele começa do VA. O VA está apontando para cima. VA, qual é a distância do VA até o B, onde tem a dobradiça? 6 metros. Vocês querem? Vamos considerar, então, sentido horário positivo? Tá bom para vocês? Horário positivo ou não? Pode ser. Então vamos colocar horário positivo. Então você vai, a dobradiça está aqui, horário positivo. Ó, ele considera horário positivo nesse exercício. E a distância do VA até o B vale 6 metros. Então, VA vezes 6. Aqui ele deu negativo. Negativo por quê? Ele já fez o cálculo direto aqui para... Ele calculou a área da figura, 2 vezes 6, ele já calculou a área da figura, 2 vezes 6, 2 vezes 6 é 12, né? Aqui, ó, ele calculou a área da figura. Esse 2 vezes 6 aqui, ó, é a área do retângulo. E qual é a posição dele? A gente está calculando o momento, não é força. A posição dele é no meio do centro de gravidade dele, que por acaso ele se estende a 6 metros, então o centro de gravidade está no 3. Está na posição 3 metros. É negativo por quê? Porque aqui ó, ele vai estar assim, ele está girando no sentido que olhando o B. O B que é onde está a rotação, a rótula. O B dá um sentido, ó,
Esse Rzinho vai girar no sentido anti-horário. E aí nós consideramos, o exercício também, que no sentido anti-horário é negativo. Tá? E aí ele fez o cálculo normal. Ele 2 vezes 6 vezes 3, deu 36. 36 ele jogou para o outro lado, era negativo, ficou positivo. Esse 6 que estava multiplicando o VA jogou para baixo dividindo. 36 dividido por 6, 6 toneladas. Então ele sabe que o VA vale 6 toneladas. Se eu pegar todas as forças na direção vertical, o somatório das forças na direção vertical, como vai ficar? Eu tenho VA positivo, considerando para cima positivo. VA positivo, VB positivo. E quem está para baixo que é negativo? A força concentrada que saiu da carga distribuída. Essa força concentrada está para baixo, no meio dela. Tá? Você tem uma carga distribuída sobre uma superfície e a concentração de toda a força, de tudo que ela é aplicada naquela viga, vai estar localizada exatamente no meio. Tá? E vai ter um valor. Que valor é esse? A altura vezes a base, a área dessa figura. Base vezes a altura, que é 12. Aqui ele não bota 12, ele bota só 2 vezes 6. Aí vai lá 2 vezes 6. Ah, por que é negativo? Somatório das forças, não é momento. É negativo o quê? A gente considerou para cima positivo e ela é a única força que está para baixo. Então, consequentemente, ela vai ser negativa. 2 vezes 6, 12, jogou para o outro lado. A gente já não descobriu quanto que vale o VA no momento? Ó. Por isso que eu calculo o momento primeiro, é mais fácil. Até que o VA vale 6, no lugar que eu boto 6, deixa eu jogar para o outro lado, vai ficar 12 menos 6, VB vale 6. Que é meio óbvio, né? Se essa força está no meio certinho e ela vale 12 toneladas, suponho então que o VB e o VA somados também tem que dar 12. Ou seja, e como ela está no meio, exatamente no meio da coluna, essa força se divide de forma igual, tanto para o VA quanto para o VB. Ok? Crianças, acabou-se a aula. Semana que vem eu vou falar sobre engaste, cálculo carga concentrada em engaste, tá? Depois engaste com carga distribuída. E aí tem mais alguns exercíciozinhos aí. Fora esses 3 aqui, ó, que a gente vai ver. Então, nas próximas 2 aulas antes da prova, tá? Nós vamos ver isso aqui e vamos ver esses outros exercícios. Se eu não me engano, acho que um desses aqui é com um triângulo, carga distribuída triangular. Ok? Mestre, não esqueça de compartilhar esse material, não. Vou tentar, já vou tentar ver se eu baixo e já jogo isso para lá. Tá? Aí já fica mais fácil, porque senão, se eu deixar passar 2 dias, aí eu nunca sei se o vídeo era do pessoal de teoria de estruturas ou se era da engenharia ou se era da arquitetura, que a aula é parecida. É uma boa lembrança. Eu já pego, já baixo, já libero vocês logo desse material. Então, um beijo e um queijo. E Valeu, mestre. Valeu, professor. Desculpa ter passado do horário aí. Relaxa, tranquilo.